Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E aí, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Coisa boa. E aí, como é que foi a semana de vocês? Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor tem nos guardado e aqui estamos. E por isso estamos alegres. Isso mesmo, gente. Que bom. Que bom escutar todos vocês falando junto comigo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, apesar da distância, mas a tecnologia tem nos aproximado, né, meus irmãos? Mas e aí, como é que foi? Esses dias andou chovendo bastante, vocês se cuidaram? Olha, vamos aí se cuidar, tomar bastante líquido, quem puder tomar vitamina C, né, para aumentar a imunidade, álcool gel, lavar as mãos. Gente, vamos continuar nos cuidando. Máscara é uso obrigatório, temos que nos cuidar. Algumas coisas estão se flexibilizando, mas essa situação toda ainda não acabou. Vamos ser prudentes, vamos nos cuidar, tá? E vamos continuar orando pelos nossos irmãos, né? Que quem contraiu o Covid possa estar curado em breve, depois desse período de quarentena. Que o Senhor possa estar acampando anjos sobre a vida dessas famílias, desses irmãos, né? Que a gente sabe que, mesmo sem ser na nossa igreja, muitos irmãos em Cristo acabaram contraindo a Covid. E aí vamos estar orando sempre por todo o povo de Cristo, né? Todos os nossos irmãos. Bem, meus irmãos, já pegaram as Bíblias? E aí, tá aí já? Pegaram? Tá. Pega um copinho de água também. Ou então, se tiver aí na atividade, aumenta o som do celular, bota a caixinha de som para poder ir fazendo as suas coisas e aprendendo a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é bom demais, né? Mas antes de começarmos, vamos orar. E depois, na nossa oração, se preparem para o nosso abraço coletivo, nosso abraço de família. Mas vamos orar, né? Para a gente começar sempre diante da presença do nosso Deus em tudo que fizermos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, nome que está acima de todo e qualquer nome. Nome poderoso, nome glorioso, aquele que vem ao nosso encontro, Senhor. Senhor, tu tens sido, Senhor, o nosso sustento, Senhor, tu tens sido, Senhor, o nosso tudo, Pai, diante de tantas coisas que temos vivido esses últimos tempos. Obrigada, Pai, por ter nos sustentado. Senhor, nesse momento agora eu te peço que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito, Deus. Senhor, que o teu nome seja exaltado, que tudo aquilo que seja falado, Senhor, nesta aula, seja para a honra e glória do teu santo nome. Obrigada, Pai, por todos os irmãos que estão, Senhor, ouvindo essa aula, Pai. Muito obrigada. Cuida de cada um deles, Pai. Cuida da sua saúde física, emocional, espiritual. Vai, Senhor, suprindo todas as necessidades, Pai. Tu sabes o que passa em todos os corações daqueles que estão aqui ouvindo essa aula, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela classe Sacar, essa classe tão abençoada, Pai. É um presente na minha vida. Muito obrigada. Te agradeço e te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora vamos lá. Hoje vamos fazer diferente o nosso abraço coletivo. Hoje vamos ficar no lugar em que estamos, né? Sentado, em pé, não sei. Mas antes vamos fazer um exercício para ficar bem no ponto para o nosso abraço coletivo. Vamos lá, eu já estou fazendo aqui, ó. Mãos para o alto. Vamos lá, estica as mãos, estica os dedos. Isso. Todo mundo esticando as mãos e os dedos. Aí, devagarinho, vai descendo as mãos, os braços, né? Mãos para os altos nos braços, né, gente? Vai descendo os braços. Vai descendo os braços para que ele fique assim bem alongado, para que a gente possa dar aquele abraço coletivo familiar.
Aí agora a gente fecha os olhos e dá aquele abraço. Vamos, 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 todo mundo se abraçando, todo mundo se abraçando. Oh, que coisa boa! Esse nosso abraço não pode faltar. Todo mundo se sentiu abraçado? Hã? Todo mundo, né? Que bom, graças a Deus, graças a Deus. Então, vamos lá para a nossa lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 16, onde o título é Juramento e Oração, com o texto básico lá em Tiago 5, de 12 a 18. Então, a gente já está chegando ao final do estudo da carta de Tiago, né? A gente já vai se encaminhando para o fechamento da sua carta. E nessa parte final, Tiago vem e lança, assim, algumas variedades de assuntos. São muitos assuntos num pedacinho pequeno, né? No final, é tão rápido que ele nem tem a saudação. Alguns estudiosos até falam que talvez ele estivesse num momento em que pudesse estar sendo perseguido, tivesse que concluir logo a carta, ou estivesse acabando o material de escrita. Não sabemos, mas é um pedaço final em que são vários assuntos. E essa carta, ela sempre nos mostrou uma carta muito prática, em que ela vem falando de como a gente deve agir entre irmãos, né? De como deve ser a nossa atitude, não somente no âmbito da sociedade cristã, mas no âmbito de toda uma sociedade, no coletivo. Então, vamos lá, vamos começar a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler na versão da Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada. Tiago, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 18, tá bom, irmãos? Vamos lá. 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Então, aqui a gente chegou até o final da leitura da lição de hoje. Eu li nessa versão Nova Almeida atualizada. E aí eu vou fazer também o estudo junto com uma outra versão, que é a minha Bíblia da Escola Bíblica Dominical. É Bíblia da Escola Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Aí eu vou usando as duas versões. Vamos lá, meus irmãos. No começo, a gente vê que ele vem falando, né, sobre a questão do juramento. E aí, a gente tem aquele versículo que a gente usa, né? A gente sempre fala muito. Olha, que o seu sim seja sim. Então, que seja sim, sim, não, não. Que o vosso não seja não. Que o seu sim seja sim e o não seja não. Ou seja, o que Tiago está querendo falar com isso? Que não deve haver juramento. Ele fala aqui no começo, né? Não jureis, meus irmãos, nem por coisa alguma, nem pelo céu, nem pela terra. Ele vem falar que a palavra do cristão, ela deve ter valor. Ela deve ter valor real. Ela não precisa de ter um adereço, de ter um suporte em cima de um juramento, né? Não precisa que ela venha
fundamentada em cima de algo que ele precise jurar. Não, olha, eu estou falando que é isso, mas eu juro que é isso. A palavra do crente, do cristão, ela deve ter um valor pelo seu falar. Ela deve ter crédito. Ela não pode ser uma palavra em que se ache que ali naquela palavra pode ser que haja alguma mentira, alguma falácia, alguma coisa que seja falsa, porque senão ele vai ter que ficar jurando. E isso não é o que a palavra diz, né? Então, aqui a gente também tem uma referência lá quando Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, de 33 a 37, ó. O que fala lá em Mateus? Palavra do Evangelho de Mateus que Jesus falou. Vocês também ouviram que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, meus irmãos, a nossa palavra, ela deve ter uma direção única. Ela não pode ser aquela palavra que não se sabe se é, se não é. Tão triste, né? Quando a gente escuta falar que as pessoas... vou contratar um pedreiro. Um exemplo. O pedreiro é crente. Não quero. Os próprios crentes não querem fazer negócio com outros crentes. Gente, que situação triste é essa, né? Isso é uma coisa muito triste, porque a nossa palavra, ela deve ter peso de verdade, não peso de dúvida. Então, é isso que Tiago vem falar. Vamos continuar. 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, 13, ele vem falar do sofrimento e da alegria. Está alguém sofrendo? O que a gente, quando a gente está sofrendo, quando a gente está com uma aflição, quando a gente está com alguma dor, o que a gente, como classe sacar, o que a gente faz? A gente sempre entra no grupo e pede oração, não é? E o que a gente tem de resposta? A gente tem de resposta que muitos irmãos, a maioria, eu posso até dizer que a totalidade da nossa classe, ela se levanta num clamor para poder orar pela vida daquela pessoa, daquele irmão que precisa de uma palavra, que precisa de cobertura de oração, porque está passando por alguma luta, por algum sofrimento. Eu mesma sei que muitos de vocês têm orado pela minha vida, pela Vila do Gutenberg, porque, irmãos, não é fácil, a luta é grande. E a gente sabe que essa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, são principados e potestades, então a gente precisa sempre estar com cobertura de oração. E diante de tudo isso que a gente tem passado, gente, quanto sofrimento a gente tem visto, quantas coisas têm acontecido, mas estamos sempre juntos, orando uns pelos outros. Esse era a palavra-chave que Tiago queria trazer para aquela comunidade, para que eles estivessem sempre juntos, no sofrimento, passando palavras, não para dizer para aquela pessoa, olha, esse sofrimento vai passar assim, num piscar de olhos. Não era isso. Era para que a pessoa se fortalecesse, porque às vezes Deus usa o sofrimento para que possa aproximar aquela pessoa dele. Então, as pessoas precisavam de oração. Eu preciso de oração no sofrimento. Você precisa de oração no sofrimento. E é isso que a gente espera de uma comunidade, de uma família cristã. E aí aqui, continuando. E está alguém alegre? Cante louvores. É muito bom quando a gente sabe que um irmão, uma irmã está num momento de grande alegria, um momento em que recebeu alguma bênção, um momento em que realizou algum sonho. E aí também temos, né, lá em Romanos 12,
os versículos 15 e 16 que falam, que a gente conhece. Alegrem-se com que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Então, se eu quero que você ore comigo no meu sofrimento, eu também vou querer que você esteja comigo no momento de alegria. Continuando, em vez de serem orgulhosos, olha que coisa importante, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, porque se formos sábios aos nossos próprios olhos, seremos tolos, porque a sabedoria, ela vem do Senhor. Isso a gente já estudou em Tiago. Então, vamos continuar aqui. O 15, não, 14, desculpa. E está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Aí aqui já fala das pessoas que estão enfermas, doentes. Aqui os presbíteros são os líderes da igreja, né? Os pastores ou bispos, como eram chamados também. E aí fala para fazer a oração sobre aquele enfermo e ungindo com óleo. E aí a gente vai ver o entendimento que esse óleo tinha. Gente, naquela época, o óleo, o azeite, ele tinha era uma ferramenta medicinal. Ele era um instrumento para aliviar a dor de um enfermo, né? A gente pode lembrar o exemplo da parábola do bom samaritano, quando se aplica vinho e óleo nas feridas daquele homem que foi atacado, né? Então, a preocupação de Tiago seria que os líderes da comunidade agissem de maneira adequada, fazendo o possível para aliviar a dor do enfermo e orando por ele, trazendo para os nossos dias. O que seria isso? Seria esse óleo medicinal trazer medicamento, levar algum remédio para dor, o que fosse, o que tivesse necessitando, né? A gente tem esse movimento na nossa igreja, a gente tem essa parte, né? De vez em quando são lançados nos grupos remédios para doação, ou alguém que está precisando pode recorrer para que a gente possa ver o que pode ser feito para que possamos continuar com essa comunhão. É isso que Tiago vem falando. Continuando aqui, 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então, vamos lá. A oração da fé, gente. A oração da fé, ele fala para que seja feita, né? Essa questão é do presbítero, da liderança, e será salvo, né? A gente sabe que quem é que faz a cura? Quem é que faz o mover? É o Senhor, não é o homem. A gente é simplesmente um vaso, é um instrumento usado por Deus. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, diante daquela oração que foi feita, com a fé, se for da vontade do Senhor, ele será curado. Mas se não for, não será curado. Mas o que é importante é a cura espiritual, para que essa alma esteja com o Senhor na eternidade. Então, aqui quando fala ao final, é importante isso aqui ressaltar. E o Senhor o levantará. Quem fará com que seja levantado é o Senhor. Não existe cura pelas mãos humanas, exceto essas questões que a gente sabe da medicina, gente. Tô falando aqui na questão espiritual, tá? Continuando aqui. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Perdoados se a pessoa se arrepender. E precisa haver o arrependimento. Continuando, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui vem falando, confessai, pois, os pecados uns com os outros. Gente, isso aqui não quer dizer que cada um, no dia da assembleia, vai à frente e vai falar os seus pecados. Não é nada disso que Tiago está falando. Aqui ele fala desse convívio, um convívio saudável. Eu errei com fulano, então eu vou até fulano, falo com ele, confesso para ele aquele pecado que eu estava cometendo contra ele, e aí
vem o perdão. É isso que Tiago fala. Não é para ficar soltando os pecados ao vento. Olha, gente, eu tô mentindo, eu tô fazendo isso. Não é isso. A gente não tem que expressar aquela questão da penitência, do confessar com o outro, não. Não é isso que Tiago vem falando. Ele vem falando com quem você atingiu em pecado, vá lá e se redima. Faça com que aquela pessoa possa entender que aquilo que você fez contra ela, você está arrependido. É isso que fala. Porque para quem que a gente tem que confessar os nossos pecados? Estritamente para o Senhor. Então, essa outra questão que Tiago fala aqui é uma questão específica, não é ficar falando aos quatro ventos. E aí, quando a gente confessa, se arrepende, fala para o Senhor, se entrega ao Senhor, ele vem e nos perdoa. Continuando, que é importante, ó. Ele vem falar de Elias. Por que ele fala de Elias? Porque Elias, ele era muito conhecido pelos cristãos, né? Tiago cita como um exemplo de um homem justo, em que as orações tiveram grandes efeitos na nação de Israel, lá no tempo do rei Acabe, tá lá em 1 Reis, capítulo 17. Então, ele vem fazendo essa proximidade. Tiago, quando fala que Elias era um homem semelhante a nós, ele era tão humano quanto cada um de nós. Ele tinha os mesmos sentimentos, as mesmas paixões. E o que levou Tiago a usá-lo como exemplo de oração? Por quê? Por causa das qualidades que se destacavam na vida de Elias. Então vamos relembrar as qualidades, algumas qualidades de Elias. Elias era um homem ousado e determinado. Ele era um homem fervoroso na oração. Ele era obediente? Ele era temente a Deus? Sim, ele era obediente e temente a Deus. Tudo isso a gente encontra lá no primeiro livro de Reis, né? Lá pelo capítulo 17 até o capítulo 19. E aí, Elias nos ensina que a oração ela se torna um exercício. É um exercício que eu só vou fazer nos domingos? Não, só no culto de oração. Não, Vilma, só no culto de oração que eu vou fazer o exercício da oração. É isso, gente, que a gente tem que fazer só quarta-feira no culto de oração, no caso da nossa igreja. Não, gente, é um exercício que tem que ser diário para manter a nossa vida, uma vida transparente diante de Deus, né? Infelizmente, não é isso que a gente tem visto. A gente tem vivido uma época em que a oração se tornou um exercício, às vezes até obrigatório, em cerimônias vazias, e às vezes as pessoas querem falar palavras que são bonitas, mas e a palavra que vem do coração? A oração, para chegar até o trono do Senhor, ela não precisa ser com palavras rebuscadas. A oração que chega ao trono do Senhor é aquela que vem do coração. É aquela que a gente faz com todo o coração. Por isso que eu falo, orar é um exercício que nós temos que praticar diariamente, porque quanto mais praticamos, mais íntimos de Deus nós ficamos. Então, Elias era um homem comum nas mãos de um Deus que era fora do comum. Esse Deus, ele vinha agindo em favor de Elias, porque Elias buscava ele de um modo fervoroso. E a sua oração, ela só vai ter eficácia, ela só vai ser eficiente se ela for feita segundo a vontade de Deus. Se ela não for conforme a vontade de Deus, ela não vai chegar até o trono da graça. E não devemos orar segundo, nós somente devemos orar segundo a vontade de Deus. E também devemos estar no centro da vontade dele. E é assim que Elias viveu. Apesar de tanto sofrimento que Elias passou, apesar de tantas questões que Elias viveu, do medo que ele teve, mas Elias era um homem fervoroso na oração. E aí a gente continua aqui e lê aqui, ó, cadê? No 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e
O céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Aí a gente conhece, né? Elias orou e o Senhor o atendeu. Mas por quê? Porque ele sabia o que estava no coração de Elias. E o que estava era a vontade soberana do nosso Deus. Então, gente, diante dessa lição que a gente teve hoje, a gente tem que, primeiro, saber que a nossa palavra como cristãos, ela deve ser reta, ela deve ser verdadeira, ela deve ser única, ela deve ser sim, sim, não, não, né? Como a gente está acostumado já a ouvir sobre isso. A gente não pode transparecer dúvida. A gente tem que mostrar para as pessoas que as pessoas podem confiar, podem e devem confiar numa pessoa que segue a palavra de Deus, porque ela é reta. E aqui fala também, se alguém está precisando, está em sofrimento, o que devemos fazer? Orar. Se alguém está alegre, devemos louvar junto com ela. Se alguém precisa de ajuda, está enferma, os presbíteros, a liderança deve se mobilizar para poder estar orando com essa pessoa. E esse óleo, a gente entendeu que ele vem falando sobre o uso medicinal que ele tinha lá atrás. Seguindo, a oração ela é feita para que seja manifestada a vontade de Deus. Não é o homem que cura, não é o homem que faz nada. Nós somos apenas instrumentos. Instrumentos nas mãos de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque se o homem ainda tivesse essa questão da cura, através do que acontecia lá na época dos apóstolos, por que não está nos hospitais curando as pessoas com Covid, né? Então vamos ficar atentos. A gente já aprendeu muito sobre essa questão dos falsos profetas, dessas falas que são contrárias à palavra de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas somos apenas meros instrumentos. Isso se nos colocarmos no centro da vontade dEle, como fez Elias, um homem fervoroso na oração e que orava incessantemente. Ele tinha temência ao Senhor, era obediente, ousado e determinado. E por isso ele vem sendo citado aqui na palavra de Deus, na carta de Tiago. E aí a gente continua falando que a oração ela deve ser diária, um exercício diário, não apenas uma vez ou outra, e num movimento que seja obrigatório, em cerimônias, e nem seja necessário palavras diferentes, que ninguém nem vai entender. Não, a oração ela deve vir do coração. E aí, meus irmãos, nós concluímos a nossa lição de hoje e semana que vem a gente encerra a carta de Tiago. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem colocar aí no grupo para a gente poder esclarecer se ficou alguma questão, tá bom, meus irmãos? E eu desejo a cada um de vocês uma semana de paz, de bênçãos, bênçãos do Senhor, chuva de bênçãos na casa de vocês, na vida de vocês. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus.